O sol despedia-se lentamente, tingindo o céu de um dourado suave, enquanto as ondas do mar sussurravam segredos antigos na areia. Ela caminhava descalça pela praia deserta, sentindo o calor residual do dia ainda presente sob os seus pés. O aroma do sal no ar misturava-se com o perfume leve das flores silvestres, criando uma atmosfera envolvente e irresistível. O vestido leve, de tecido fino, dançava ao sabor da brisa, delineando o seu corpo com uma delicadeza que parecia feita para provocar. Cada passo que dava era uma celebração silenciosa da liberdade que aquelas terras ofereciam, onde o tempo parecia parar e a única medida era a intensidade dos desejos. Ele observava à distância, o coração a acelerar ao vê-la assim, tão livre e tão ciente do seu próprio poder. Havia algo de hipnótico na forma como ela se movia, como se cada gesto fosse um convite velado, um desafio sussurrado pelo vento. Os seus olhos encontraram-se, e naquele instante, nada mais importava. A atração entre eles era palpável, como uma corrente invisível que os unia, puxando-os irresistivelmente um para o outro. Quando os seus corpos finalmente se aproximaram, o mundo à volta desapareceu. As mãos dele deslizaram pela pele macia dos seus braços, traçando linhas invisíveis de desejo. Ela fechou os olhos, entregando-se à sensação do toque que incendiava os seus sentidos, enquanto os seus lábios se encontravam num beijo profundo, que dizia tudo o que as palavras não podiam expressar. A noite algarvia, agora iluminada apenas pelas estrelas, tornava-se cúmplice daquela entrega silenciosa. Ali, nas terras do sul, o amor revelava-se na sua forma mais pura e sensual, onde cada suspiro, cada toque, era uma celebração da paixão que florescia ao ritmo do mar. Por um instante, o tempo parecia suspenso, como se o próprio universo aguardasse, em silêncio, a próxima batida dos seus corações. A intensidade do momento era avassaladora, cada toque, cada carícia, uma promessa do que poderia ser. Mas então, uma hesitação quase imperceptível passou pelos olhos dela, uma sombra fugaz de dúvida que apenas ele notou. Ela recuou um passo, a respiração ligeiramente acelerada, como se estivesse subitamente consciente da enormidade do que estava prestes a acontecer. Ele sentiu o afastamento dela como uma perda súbita, uma brisa fria em meio ao calor envolvente do sul. O que se passa? Ele perguntou suavemente, a voz baixa, temendo quebrar a delicadeza daquele momento. Ela olhou para o mar, os olhos perdidos no horizonte distante, como se procurasse respostas nas ondas que iam e vinham, constantes e imutáveis. Às vezes, começou ela, a voz trêmula, deixamos de viver coisas boas, no local onde nos sentimos livres, por falta de coragem. Ele sentiu o peso das palavras dela como se fossem pedras atiradas em águas calmas, criando ondas de incerteza. Ela tinha razão. Quantas vezes a vida lhes ofereceu momentos perfeitos, apenas para serem deixados de lado, enterrados sob o medo, a dúvida, a indecisão. Este lugar, esta noite. Continuou ela, os olhos ainda fixos no mar. Tudo parece tão certo, tão livre. Mas há uma parte de mim que teme. Temo o que isso poderia significar, temo o que virá depois. Ele aproximou-se mais uma vez, as suas mãos buscaram as dela, os dedos entrelaçando-se num gesto simples, mas cheio de significado. Eu também sinto medo, ele admitiu, mas se não nos permitirmos viver estes momentos, se deixarmos que o medo nos impeça, o que nos resta? Ela virou-se para ele, os seus olhos finalmente encontrando os dele. Havia ali uma mistura de emoções, desejo, medo, esperança, todas a dançarem numa batalha silenciosa. Não quero que o medo me impeça de viver algo bom, ela sussurrou. Mas e se cairmos, levantamo-nos, ele respondeu, a voz cheia de uma firmeza que lhe faltava antes. Mas se nunca tentarmos, nunca saberemos. Este lugar, estas terras, dão-nos a liberdade para sermos quem realmente somos, para vivermos o que realmente sentimos. Houve um silêncio carregado de significado entre eles, enquanto ambos ponderavam as escolhas que tinham diante de si. E então, como se uma decisão silenciosa tivesse sido tomada, ela inclinou-se para ele, fechando a distância entre os seus corpos. Não havia mais hesitação, apenas a aceitação do que sentiam, do que queriam. Naquele momento, sob as estrelas do Algarve, decidiram viver, não importava o que viesse depois. Deixaram o medo para trás, entregando-se ao presente, àquela terra onde finalmente se sentiam livres. Neste livro, as personagens são fictícias, embora algumas possuam traços de personalidade reais. A narrativa, por sua vez, é inspirada em factos verídicos, combinando realidade e ficção para contar uma história única.